Ô Thales, tem remendo nessa conversa do governo com o Arthur Lira? O Josias mencionou, tem esse ponto lá de Alagoas, mas esse é só um detalhezinho, né, diante de um mar de insatisfação do Lira com o governo Lula. Muitos falam, ele personaliza, né, no Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, essa insatisfação. Inclusive os dois foram a público e trouxeram palavras duras um sobre o outro, mas diz que o Padilha é só o testa de ferro, digamos assim, né? Ele quer mesmo fazer críticas ao governo Lula. Como é que está esse momento da relação entre o governo e o Congresso, sobretudo com o presidente da Câmara, Thales? Bom dia para você. Bom dia, Diego. Olha, nós não somos. Você não é intruso aqui, não. Intruso sou eu. Você é titular da pasta junto com a família, naturalmente. Estamos juntos, amigo. É, vem cá. Uma coisa. Tem remendo? Sim, mas vai depender do Arthur Lira. E, ao que parece, vai ser complicado, porque o Arthur Lira foi o melhor aluno do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aquele que fez o impeachment da Dilma. Ele assinou o impeachment quando a, a Comissão de Constituição e Justiça aceitou uma. Eu acho que foi a Comissão de Ética, aceitou uma reclamação contra ele com o voto do PT. Então, aí ele reagiu, exatamente como o Arthur Lira está fazendo agora, reagiu assinando o pedido de impeachment que estava na gaveta contra Dilma Rousseff. O Arthur Lira está reagindo dessa maneira, como o Eduardo Cunha, é, criando, dizendo que vai criar 5 CPIs. Ontem mesmo mudou a pauta, colocando como primeiro item da pauta o tema que não agradava ao governo, que não tinha nem sequer sido acertado com os líderes na casa dele, numa reunião na casa dele. Então ele. E outra coisa é o seguinte: o Arthur Lira está sendo aconselhado, está tendo a consultoria do próprio Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha voltou a circular nos bastidores da Câmara. Esteve na festa de aniversário do Marcos Pereira, candidato à presidência da Casa, uma festa ampla, semana passada, quarta-feira, que teve a presença do Arthur Lira, teve a presença dos candidatos à presidência da Câmara, como o Elmar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira, por sinal. Então, mas o Eduardo Cunha estava lá também, e está circulando e virou conselheiro do Arthur Lira. A filha do Arthur Lira, do Eduardo Cunha, foi eleita deputada, Dani Cunha, e ela trabalhou arduamente para tentar suspender a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que foi votada na quarta-feira passada. Ela não conseguiu, mas ficou uma diferença pequena, de 20 votos. Quer dizer, está uma articulação ali em que o Arthur Lira está tendo um conselheiro que é outro quanto ele, que é o Eduardo Cunha. Quer dizer, não pode vir boa coisa daí, provavelmente não virá boa coisa daí. O governo tem que se preparar. Agora, o governo também tem força. O Arthur Lira, eu às vezes confundo o Arthur Lira com o Eduardo Cunha, porque os dois têm uma imagem muito semelhante na cabeça das pessoas que trabalham com política, porque eles são muito parecidos. Mas o Arthur Lira, ele tem 8 meses pela frente, pode aprontar muita coisa contra o governo nesses 8 meses. Ele prometeu, por exemplo, ao Haddad que não vai atrapalhar na pauta econômica. Na verdade, ele não está prometendo ao Haddad, ele está prometendo a Faria Lima. Está dizendo: olha, não se espantem comigo que eu não vou atrapalhar a economia. O Eduardo Cunha atrapalhou. Agora, sem atrapalhar, atrapalhando a política, as pautas políticas, enchendo o plenário de pautas políticas que não interessam ao governo, que batem de frente com o Supremo Tribunal Federal, isso atrapalha a economia também. Então, ele sabe disso. É,
não vai dar para o Arthur Lira mexer cirurgicamente contra o governo e não atrapalhar a economia do país. Isso é impossível. É impossível. Então, vai ter, o Arthur Lira, o governo vai ter que se preocupar com isso. Como lidar com o Arthur Lira? Esse caso, por exemplo, do primo dele, lá em Alagoas, é um absurdo. Na época do Bolsonaro, qual era a política do Bolsonaro? De desmonte. Então, o Bolsonaro botou como ministro, por exemplo, do meio ambiente, um cara contra o meio ambiente, que era o Ricardo Salles. No INCRA, ele botava pessoas contra a reforma agrária. E esse primo do Arthur Lira vinha do governo Bolsonaro. E ele manteve, com a força do Arthur Lira, se manteve no cargo lá, no INCRA de Alagoas, com uma política contrária à reforma agrária, o que era impossível de se administrar. E o ministro procurou o Arthur Lira não atendia para postergar a decisão, tendo os dois combinado que, olha, vamos tirar e vamos combinar o nome do substituto. Aí o Arthur Lira enrolou, até que o ministro teve que tirar. Ele queria, a força, quer manter a imagem de poderoso com essa truculência. Isso não vai ser possível, especialmente agora que ele está chegando ao final do mandato dele. Agora, não é possível manter a truculência contra o governo o tempo inteiro, mas é possível que ele atrapalhe bastante, porque 8 meses, 8 meses e meio, é muito tempo para atrapalhar um governo neste momento em que a situação econômica do mundo está complicada diante das guerras que estão ocorrendo lá no Oriente Médio, lá na Rússia e Ucrânia. Então, diante desse quadro de economia turbulenta no mundo, o Arthur Lira pode atrapalhar bastante o país. Pois é, Josias, o Lira fica mais um ano, menos de um ano, né? Em fevereiro do ano que vem ele está indo embora. Já a partir do fim do ano começa-se a falar sobre o substituto dele. Tem alguns que são indicados dele próprio, né? O Elmar Nascimento. O governo estava vendo uma entrevista da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ontem à Globo News, ela falando que o PT ainda não iniciou uma discussão se vai ter candidato, se vai apoiar o candidato de Lira. Diz que nenhum nome é vetado, né, para essa função. Mas ele perde o poder daqui para frente, por isso que ele está tentando dessa última, não sei se é a última cartada, né, mas fazer esse movimento neste momento. Sem nenhuma dúvida, o poder dele é cadente, né? Será cada vez menor à medida que vai se aproximando o calendário eleitoral. Está acontecendo agora uma coisa muito curiosa, porque o deputado Elmar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira à sua própria sucessão, ele, sentindo o cheiro de queimado, ele levou a mão ao extintor. Ele está tentando apagar esse incêndio porque ele sabe que o fogo afugenta o governo para candidaturas alternativas. E não se pode dizer que o governo não é majoritário na Câmara, evidentemente, mas um candidato não pode prescindir dos votos da bancada governista. Tem que se juntar ali a esse bloco também. E os poderes do Lira, naturalmente, decrescem na proporção direta do avanço do calendário eleitoral. E daqui a pouco, os deputados vão estar premidos pela necessidade de acomodar aliados nas prefeituras dos seus redutos. E eles vão bater em retirada. Muito em breve, as urnas serão mais relevantes para os deputados do que a agenda econômica do ministro Fernando Haddad. E isso transforma a irritação do Arthur Lira numa aposta arriscada, porque o Lula ali com a sua teimosia que ele disse que vai acionar para manter o Alexandre Padilha, o desafeto do Arthur Lira na coordenação política do governo, com essa teimosia, o Lula sinaliza uma disposição para demonstrar que essa divindade da Câmara, o Arthur Lira, e o pedaço do Centrão que ainda carrega o andor do Lira, eles têm mais a perder do que o Palácio do Planalto a essa altura. Então, o Lira é o dono da pauta. E, como disse o Tales, ele pode infernizar o segundo ano de um governo que agora mantém um olho na inflação dos alimentos e o outro olho na curva descendente do Lula e do governo nas pesquisas. Mas o Lula é o dono do Diário Oficial.